Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos tratar da febre da batalha espiritual. Anos atrás, esse assunto dominava as conversas, as mensagens, os estudos bíblicos e as preocupações dos crentes em geral. Todo mundo via, ou pelo menos procurava ver, sinais das ações demoníacas em tudo quanto era lugar. Logotipos eram perseguidos porque continham símbolos secretos do satanismo. Quadros, lembro-me muito bem de um quadro de um garoto, assim, com uma expressão estranha, a gente não sabia se ele estava chorando, sofrendo, e todo mundo dizia que aquele quadro era amaldiçoado. Aí alguém teve a ideia de virar o quadro de cabeça para baixo e aparecia o demônio em forma de um peixe engolindo o garoto. Lembra disso? Pois é. Houve, inclusive, gravadoras evangélicas que tiveram problemas sérios porque nos seus símbolos apareciam sinais que todo mundo entendia como demoníacos. Todos os discos, naquela época era comum ainda haver disco, long play, eram virados ao contrário para a gente ouvir o demônio falar. Inclusive discos evangélicos. O Rebanhão foi uma das vítimas. Isso tudo acabou. Não se fala mais disso, não se fala mais de nova era, ninguém mais passa pelas igrejas vendendo apostila e cursos sobre batalha espiritual. Por que essa febre acabou? Será que ela estava errada naquela época? Houve um momento em que só se pensava nisso e nunca deveria se ter pensado, porque essas coisas de fato não existem? Tanto é que hoje quase ninguém mais fala nesse assunto. Ou será que é hoje que estamos errados? Abandonamos uma batalha que deveria sempre ter acontecido na vida da igreja. Atentos, vigiando, como o Senhor Jesus Cristo ensinou, e detonando os inimigos por meio das orações de combate, que ajudaram a vender milhares e milhares de exemplares aí dos autores consagrados, como Dra. Neuza Itioca, Rebecca Brown e outros dessa estirpe. Hoje vamos conversar. Quando foi que a igreja errou? Naquela época ou está errada hoje? Como devemos encarar, no século XXI, a questão da batalha espiritual? Está no ar? Ou vejam só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, sempre em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Vote na enquete do programa e concorra todas as noites aos brindes que a Agrade disponibiliza para os telespectadores e para as telespectadoras do Vejam Só. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Conosco hoje o reverendo Cláudio Rafael Neres, ele é ministro da igreja ou da primeira igreja evangélica congregacional lá em Santo André. Paz e graça, reverendo, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo na paz. Para mim é um privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento, tentando abordar e esclarecer esse assunto tão pertinente que envolve também muitos debates dentro das igrejas. Espero cooperar um pouquinho hoje com esse tema. A igreja evangélica congregacional lá de Santo André fica onde? Na rua Santa Isabel, no bairro do Camilópolis, Santo André. É a primeira igreja congregacional de Santo André. E também, por coincidência, você sabe muito bem, a primeira igreja evangélica no Brasil, lá na Baixada Fluminense. Então, estou muito feliz de estar aqui representando um pouquinho do nosso povo. Igreja reformada, uma igreja amável, uma igreja moderna, porém com os conceitos e preceitos antigos quanto aos valores, quanto aos princípios da reforma. É uma igreja que preza por isso. Vocês usam os salmos e hinos? Usamos os salmos e hinos e todas as noites cantamos nos cultos. Usamos sempre. Muito bom. Salmos e hinos foi o primeiro hinário produzido no Brasil, porque o casal que formou a igreja, que ele acabou de mencionar lá no Rio de Janeiro, o Dr. Robert e a doutora Sarah Calley, eram, principalmente a doutora Sarah, compositora e tradutora de muitos hinos. Perfeito. Do outro lado, nós temos o reverendo Elias Robson de Paula, ministro da Igreja Metodista Wesleyana, que volta ao programa. Seja muito bem-vindo, reverendo Elias, paz e graça. Amém, pastor Heber. Uma alegria estar novamente com você, com nossos queridos telespectadores.
para debater, né, um tema de extrema relevância, né, principalmente relevância prática, né, porque eu creio que isso faz muita diferença na vida diária do crente, né, o entendimento do que seja, né, batalha espiritual dentro de uma perspectiva equilibrada, né. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? A Igreja Metodista Wesleyana em Parque Edu Chaves, na zona norte de São Paulo, é na rua Capitão Alcoque, número 290. Uma igreja aprazível, muito simpática, acolhedora, né? E como toda, né, Igreja Metodista Wesleyana, uma igreja muito equilibrada, com um culto, né, muito abençoado, muito bíblico, né? E todos são convidados a estarem conosco lá, uma alegria. Se você não sabe, a diferença entre a Metodista do Brasil e a Metodista Wesleyana é que a Metodista Wesleyana ela tem características de uma igreja renovada. Né? Isso, justamente. Só não uso o termo renovada porque existe também a Igreja Metodista Renovada. Justamente. Né? Que, aliás, faz tempo que não aparece aqui, eles ficam... Bom, a gente vai voltar a trazê-los. Tá bom. Seja muito bem-vindo, reverendo. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca fez se o inimigo deixou, né? Vamos ver. Hoje, no Vejam Só, vamos entrar em uma verdadeira batalha. Mas calma, não é uma briga entre os nossos debatedores. Pelo menos não é essa a nossa vontade. Hoje, iremos falar sobre um movimento que chegou muito forte ao Brasil e ganhou muito espaço dentro das igrejas evangélicas. Estamos falando do movimento de batalha espiritual, que no Brasil ganhou muita força no final dos anos 80, com a publicação do livro da Neuza Itioca, Os Deuses da Umbanda. A partir de então, essas ideias ganharam espaço e cresceram muito. Mesmo com muitos questionamentos dentro do meio evangélico, a batalha espiritual ganhou espaço. Outra mulher pode também ser considerada um grande expoente desse movimento, Valnice Milhomens. Existe muita diversidade dentro da batalha espiritual, porém há uma base na qual todos eles se firmam. O conceito de que todo mal que existe no mundo, qualquer que seja a sua natureza, quer seja mal moral, pecado, desastre, entre outros, é causado pela ação direta de um ou mais demônios, que são especialistas em causar essa situação. Tudo que aflige o indivíduo, a igreja e a sociedade é produzido pela interferência, pela atuação e pela influência de demônios. Assim, a solução só pode ser uma: amarrá-los, controlá-los, proibi-los, repreendê-los. Então, se você compreende isso, você já conhece a porta de entrada para o movimento de batalha espiritual. Por outro lado, temos um grupo que defende a ideia que a Bíblia não trata da questão dessa forma. A palavra de Deus nos alerta sobre a ação do demônio. São vários versículos que mostram isso e, inclusive, nos ensinam a resistir a essa ação. Porém, para esses estudiosos, não é nada parecido com o que é feito ou defendido pelo movimento de batalha espiritual, ou seja, nada disso tem base bíblica. Com isso, afirmam existir uma verdadeira extrapolação, já que sem base bíblica é impossível, usando uma palavra bem conhecida na batalha espiritual, dar legalidade para esse movimento. Outro detalhe que precisa ser destacado é, mesmo sem concordar com as doutrinas, se é que podemos chamar assim, esses teólogos mais tradicionais acreditam que existe verdadeiramente uma batalha espiritual, porém em um outro formato. Feitas essas ponderações, vamos ao tema do nosso debate de hoje. Queremos saber o seguinte: a febre da batalha espiritual passou? Como entendê-la hoje? Esse movimento que ganhou força nos anos 90 ainda mostra a mesma vitalidade atualmente? Ou foi algo que passou e hoje já não tem a mesma importância? Essas e outras perguntas serão feitas agora, no Vejam Só, que já está no ar. O tema de hoje, batalha espiritual. Vamos lá. Reverendo Cláudio, o senhor lembra da época da batalha espiritual ou o senhor era muito criança? Não, lembro sim. Peguei essa fase toda do movimento de batalha espiritual. Inclusive fiz o curso com a Neuza Itioca.
E apliquei alguns princípios muito interessantes. Naquela época ainda era um contexto bem incipiente, eu não tinha tanto conhecimento. A cultura evangélica daquela época estava se despontando para esse lado. Teve uma grande importância isso na minha vida, no ministério, porque me alertou para muitas coisas. Mas o tempo passou e o conhecimento da palavra veio trazer luz a algumas questões que hoje eu entendo que eram meninices, porém levou o povo a orar mais, a buscar mais, a ter um contato maior com o transcendente, no sentido de que existem forças ocultas e que a gente precisa estar vigilante, como a palavra nos orienta. Éber, o grande problema que eu detectei, pelo menos na minha experiência ministerial, das andanças nas igrejas, foi que se polarizou tanto e se colocou tanto uma base dentro de teorias que fogem das Escrituras, como, por exemplo, fazer um mapeamento espiritual, geográfico, estabelecer um lugar onde Satanás, ou o principado, ou a potestade está, a fim de você dominar aquilo para depois se evangelizar. Esse movimento começa com Fraser, né? Na década de 30, é um desconhecido americano que vai para a China, encontra lá o ocultismo muito forte. Ele é frustrado porque ele não consegue evangelizar, então ele volta e tem uma estratégia e ele começa a guerrear contra as forças ocultas daquele lugar. E ele começa a ter resultado. E sabe que americano é pragmático, aquilo que dá certo se torna verdade. E ele traz isso, esse movimento ganha mais força ainda com Peter Wagner, que é um grande, talvez o maior ícone do crescimento da igreja, e ele soma isso nos dias de hoje, o movimento de batalha espiritual com o crescimento de igreja, porque na pós-modernidade não é o que você faz empiricamente, mas são as experiências que te norteiam. E os sinais e as experiências demoníacas, até mesmo dentro da igreja, acaba trazendo resultados de crescimento de igreja. Se você tirar hoje o diabo de muitos ministérios, ou pastores que trabalham com o diabo, se Deus de repente acordar numa manhã e falar, não quero mais o diabo no mundo, e Deus tirar o diabo, certamente muitos pastores vão perder o emprego, vão perder o propósito do seu ministério, porque o diabo é mais glorificado do que o próprio Deus. Então eu vejo a batalha espiritual hoje numa outra perspectiva e eu quero abordar isso no decorrer do programa. Muito obrigado. Esse foi o pastor reverendo Cláudio Rafael Neres, da Igreja Evangélica Congregacional. Nós vamos ouvir agora o reverendo Elias Robson de Paula, que é ministro da Igreja Metodista Wesleyana, que tem uma jornada mais pentecostalizada, né? Menos histórica. Vamos lá, reverendo Elias. Bem, eu creio que é inegável, né, que existe de fato uma batalha espiritual em diversos níveis, né? Eu acho que o movimento de batalha espiritual abriu nossos olhos para isso, para relembrar isso que a Bíblia já dizia. A questão é que, na prática, né, se assumiram diversos expedientes que se tornaram um exagero dentro do movimento, né? Durante o programa a gente vai discorrer um pouco sobre isso, até algumas experiências que eu mesmo vivenciei, né? O nosso cuidado tem que ser para não jogar o bebê junto com a água, né? Né? Da banheirinha, né? Então, nesse assunto, como teve muitos excessos, muita coisa que acabou sendo interpretada e percebida, né, como fora da palavra ou alguma distorção da palavra, alguns desprezaram por inteiro a questão da batalha espiritual, né, assumindo uma posição um pouco confortável, baseada na soberania de Deus. Não precisa preocupar, Deus está no curso da história, as coisas vão ser como tem que ser e pronto, né? E acabou-se também desprezando aspectos positivos, né, do movimento de batalha espiritual. Então, eu acredito que arrefeceu-se, né, aquele movimento, aquele boom, né, que a gente teve ali no final da década de 80, década de 90, chegando ao ano 2000, mas nós temos uma herança, né, que está aí. E nós devemos perceber, fazer uma leitura atual dessa herança do movimento de batalha espiritual, tanto para discernir aquilo que de fato deve ser mantido daquilo que deve ser tirado fora, porque está fora dos padrões da palavra de Deus. Muito bem.
Agora a gente tem a pergunta da nossa enquete, que é você aí de casa que vai responder. Vamos lá. Na página do programa, no vejamsó.com.br, você tem a seguinte inquirição. Vamos lá? A igreja tem perdido o foco quando fala em batalha espiritual? Perdeu o foco? Será? Primeira resposta, sim. Falam mais do diabo do que de Jesus. Segunda resposta, não. Não perdeu o foco, não, pois esse é um assunto sempre atual. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete? Você se qualifica para o sorteio do melhor livro sobre batalha espiritual que jamais foi escrito no universo. Esse aqui, ó. Vamos mostrar? A Bíblia Sagrada, lógico, né? Não existe livro melhor que esse para qualquer assunto. E essa é uma edição comemorativa dos 500 anos da Reforma. A gente vai sortear, já que o assunto é batalha espiritual, não há melhor livro do que esse para tratar do assunto. E se você quiser se preparar, estudar, melhorar o seu ministério, a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, já tem 15 cursos novos, 15, todos eles de um semestre ou 2 só, tá? Cursos bem focalizados, bem estruturados para que você não perca muito tempo e consiga o seu objetivo de forma bem localizada. Por exemplo, você quer estudar música, tem curso de canto na AGRADE, vai aprender a cantar, sem cantar gritado nem nada, vai aprender a cantar. Ou então tocar violino, teclado, outros instrumentos. Agora, se você quer aprender a conduzir o louvor, tem um outro curso, que é o curso específico para ministros de louvor, né? Tem o curso, eu falei dos 500 anos da história, tem o curso específico sobre a história da Reforma, movimentos pré-reformadores até a Reforma da Inglaterra. É um semestre só, bem focalizado. Tem trocentos cursos lá. Você anota o telefone, amanhã no horário comercial, inclusive eu vou estar lá na AGRADE amanhã, você liga lá, 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819, liga lá no horário comercial e se informa sobre quais são as unidades perto da tua casa, porque existem mais de 600 no Brasil, e quais são os cursos oferecidos lá, além do curso bíblico, que está em todas as filiais, tá bom? Combinado? Eu falei que amanhã eu vou estar na AGRADE. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, precisa ligar na AGRADE, porque eu vou estar dando aula, não vou poder te atender. Mas entra no meu blog, ele foi totalmente remodelado e tem muito material novo, além do material antigo que já existia, tem muito material novo lá para você. Tudo ligado a ponderação e reflexão sobre os assuntos que acontecem no mundo de hoje à luz das Escrituras. O webercocarelli.blogspot.com.br é um trabalho individual, independente meu, não está vinculado nem à minha denominação, que é a Presbiteriana Independente, e nem à igreja para a qual eu trabalho, onde a gente faz o Vejam Só, tá bom? Lá tem artigos, tem vídeos de 3 ou 4 minutos com as minhas opiniões, inclusive um vídeo que foi postado há pouco tempo, tratando da controvérsia que se estabeleceu, inclusive, nesse mesmo programa aqui, né? Por a gente trazer pessoas que esposam determinadas posturas doutrinárias, outros grupos que não os julgam evangélicos, nos criticaram bastante e tal. E houve toda uma confusão, você acompanhou aí pelas redes sociais, mas tudo se resolveu. E eu postei, então, 2 comentários em forma de vídeo a respeito dessas questões. Um sobre lei e graça. Por que o crente precisa obedecer à lei se ele está na nova aliança? Precisa? Confira lá. E um outro vídeo sobre Romanos 14, porque tem me incomodado extremamente essa falta de tolerância no corpo de Cristo, né? Como é que Jesus vê essa intolerância toda que existe principalmente por questões doutrinárias, entre irmãos e irmãs, né? Romanos 14, inclusive teve uma pessoa lá que postou um comentário
né, questionando um monte de coisa lá. Aí eu escrevi assim, o irmão assistiu o vídeo? Ele falou, não. Aí ele assistiu o vídeo e postou as mesmas coisas que ele tinha escrito antes. Mas tudo bem, mas pelo menos ele já tinha assistido ao vídeo, né? E aí você pode discordar deles. O ebercocarelli.blogspot é um fórum. Manda, não precisa concordar comigo, não. Pode descer a lenha. Só precisa ser respeitoso ou respeitosa, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Olha, antes de mostrar as pessoas que assistem ao programa, né? No Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, deixa eu mandar 2 ósculos santos aqui que eu estou devendo. Um deles vai para o pastor Ricardo Maiolini, da Igreja Conexão em Cristo. Preguei lá no domingo passado, domingo retrasado, lá em Osasco, na divisa entre São Paulo e Osasco. Igreja Conexão em Cristo. Um ósculo santo para você, pastor, e para o povo lá que esteve naquela igreja. E também um outro ósculo para o reverendo Ronaldo, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá, lá em Fortaleza, no Ceará. Linda capital que eu conheço do Nordeste, mas não conheço a Igreja Presbiteriana Monte Moriá, nem o reverendo Ronaldo. A gente tem contato por meio das redes sociais, se não me engano, pelo Facebook, tá bom? Então, um ósculo santo aí para o irmão. Pastor, Deus abençoe. Vamos lá. Está chegando o dia do sorteio, você tem que fazer sua foto para concorrer aos brindes que a gente vai sortear dia 22. Tem coisa muito boa. Estamos falando de batalha espiritual hoje. Um dos presentes é a coleção inteira dos escritos de A.W. Tozer, um autor fantástico, morreu nos anos 60 do século passado, porém extremamente atual. Eu estou relendo os livros de Tozer, que eu li na minha juventude, e fico impressionado. Falei, não é possível, esse cara escreveu semana passada, porque não dá para entender. O cara morreu nos anos 60 e trata de problemas que nós estamos vivendo hoje na igreja. É incrível. Então, a coleção inteira dele, mais a Bíblia de estudo do missionário R.R. Soares, com quase 1.900 notas, e também a Bíblia de Almeida, Nova Almeida Atualizada, que acabou de sair da Sociedade Bíblica do Brasil. Fora os brindes para as crianças, vai ser um presente de Natal completo para você. Dia 22 de dezembro, aqui no Vejam Só. Como é que você faz para concorrer? Você faz uma fotografia de todo mundo que assiste ao programa na sua companhia e posta. Você aposta, né? Vou falar errado, hein? Posta ela, né? Lá no facebook.com/programa Vejam Só. É lá que você vai postar. Identifica todos os da foto, o fotógrafo ou a fotógrafa, caso a pessoa não apareça na foto, cidade e estado, tá bom? Vamos lá. Primeira foto de hoje vem de Limeira, no interior de São Paulo. Limeira é a terra do meu pai, ele nasceu lá. Elda Rabesco e a neta Ananda, né? Pelo jeito foi a Anandinha que fez o selfie, né? Olha lá, linda a foto, 2 gerações aí assistindo ao programa juntos. Beleza, Deus abençoe vocês, viu? Em Taubaté, também no interior de São Paulo, Moisés Maxwell assiste ao programa. Valeu, Moisés, um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Deus abençoe e enriqueça o povo de Taubaté. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Aurélio Ferreira é o nosso telespectador lá. Valeu, Aurélio. Um ósculo santo para você aí do Rio. É o povo de São Gonçalo. Ahá! Agora nós vamos para Santa Cruz do Capibaribe. Já estive lá 2 vezes no interior de Pernambuco. Lugar fantástico. Tem um polo de produção têxtil em Santa Cruz do Capibaribe que é um negócio inacreditável. Fantástico. E o povo de Santa Cruz é um povo guerreiro, aguerrido, muito legal. Gostei muito das vezes em que eu fui para Santa Cruz, só não gostei da insistência deles em eu comer carne de bode. Eu até comi, mas não a buchada de bode, que aí também era demais, né? Esse aí é o Alan Robson, que mora lá em Santa Cruz do Capibaribe. Alan,
Um ósculo santo para você e para sua igreja. E a última foto de hoje, da capital paulista, Marilúcia e Mateus. Né? O Mateus foi quem fez a foto e a Marilúcia, eles são da capital paulista e ganhou então o nosso convite para vir assistir a gravação ao vivo. É só combinar os detalhes pelo Facebook, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom, Reverendo Cláudio Neres, da Igreja Evangélica Congregacional, lá em Camilópolis, em Santo André. O senhor mencionou na fala anterior que, na época da batalha espiritual, da febre da batalha espiritual, o senhor viu meninices. Sim. Quais eram? Bom, algumas eu vou citar aqui. Antes de falar isso, Heber, é importante salientar que a febre, ela tem uma causa, ela mostra que tem uma enfermidade e ela tem duas consequências. Ou ela mata o vírus que está causando a febre, ou ela mata o próprio corpo. No caso do tema aqui, a igreja passou por uma enfermidade brutal nesse período, passa ainda hoje com uma outra nomenclatura. Uma das meninices que eu presenciei exatamente, e hoje ainda, não presenciei, hoje está posto, que o diabo, que é a maior representação do mal, que talvez seja o nome mais forte que nós temos no Novo Testamento, o diabo ele se tornou praticamente um Deus. É como se a batalha espiritual fosse Deus e o diabo, e eles estivessem eternamente lutando um contra o outro. E não é isso que nós vemos nas Escrituras. O que a Bíblia nos apresenta é que Satanás, ou o diabo, ou o nome que queira dar, nada mais é do que uma ferramenta até mesmo do próprio Deus para usá-lo a seu serviço. Não que Deus tenha o mal em si mesmo, mas ele já subjugou todas as coisas e o diabo já está derrotado. Então, a questão que se faz, que é importante, no Novo Testamento sobretudo, a partir de Paulo, é que não é você enfrentando e tentando conquistar território, derrotando o inimigo, não é um jogo que a gente está vivendo para conquistar algo. Não, já foi conquistado por Cristo Jesus. O maior ícone a respeito de batalha espiritual na Bíblia é o próprio apóstolo Paulo. Ele escreve isso, uma carta aos Efésios. A gente tem batalha espiritual na Bíblia toda, lá no começo com Eva, quando ela é tentada, já Satanás tentando ali de alguma forma, e conseguiu, porque ela foi seduzida, mas em todas as Escrituras a gente vê então possessões, e a gente vê Paulo falando um pouquinho melhor a respeito disso na carta dele aos Efésios. Eu posso falar nesse momento um pouquinho? Claro. Paulo, quando ele escreve, no capítulo 1, ele vai mostrar que Deus em Cristo reuniu para si todas as coisas. Ou seja, tudo já é do Senhor. A terra, as pessoas, tudo já é de Deus. No capítulo 2, ele fala que isso foi feito através da graça em Cristo Jesus. Então, Cristo propiciou, através da sua graça, do seu sangue, reunir todas as coisas, transformando os judeus, gentios, num povo santo. O capítulo 3, ele fala da vocação dele, do trabalho dele. É importante lembrar que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está aprisionado lá em Roma, e olhando nessa perspectiva, ele tinha um soldado ao seu lado, então a imagem que ele tem é de um soldado, e ele escreve dizendo que a vocação dele de estar preso naquele momento, passando por privações, faz parte do plano de Deus, embora ele estivesse debaixo, vamos colocar assim, de uma investidura maligna contra a vida dele, mas a igreja precisava se animar, porque ele estava também cumprindo um plano e uma vocação. No capítulo 4, Paulo ele fala a respeito da santidade e da unidade da igreja, a respeito da sua vida cotidiana, a respeito da relação com a igreja, sobretudo porque Paulo ele tem 4 grandes centros das suas atenções, que é Roma, que ele trata a questão, o centro político, Coríntio é um centro industrial, Éfeso é um centro religioso, porém, então, ou portanto, é uma base de muitos embates espirituais. Paulo, ele então está falando aqui aos Efésios, mantenha a unidade, e ele vai falando então da vida cristã, até chegar no capítulo 6, aonde tem talvez a carta maior, onde ele acaba fazendo a conclusão, falando a respeito da armadura de Deus, e no verso 11, 13 e 14, ele faz 3 afirmações. Ficar firmes contra as ciladas do diabo, verso 11. Verso 13, resistir o dia mau,
e o verso 14, pois firmes, ou seja, a representação é de alguém que já conquistou um lugar, agora que você está neste lugar, uma batalha continua e você precisa resistir a este mal do lugar que você já está. Ou seja, Jesus já conquistou todas as coisas, nós estamos nesse mundo, Jesus ora lá em João capítulo 17, peço para que não os tire do mundo, mas para que os livre do mal, ou seja, alguém que está num território já conquistado e que ainda recebe inferências ou investiduras malignas, porém que são frustradas mediante uma ação da igreja em unidade, em oração, em vida e batalha espiritual. A gente já venceu, porém não estamos ainda revestidos de total glória. Tá. Pastor Elias Robson de Paula, ministro da Igreja Metodista Wesleyana. Pastor, o senhor concorda com o que o reverendo Cláudio acabou de falar? Essa meninice era considerar o diabo como um inimigo permanente de Deus, tal? Eu acredito que podemos dizer que essa promoção desse pandemônio, aí literalmente, né, tudo sendo demônio, né, foi realmente uma falha terrível no movimento de batalha espiritual. Porque praticamente se anula a responsabilidade humana. Houve até gente dizendo, veja que as doenças todas, né, vieram do diabo, né? Então, começa a se colocar uma generalização muito perigosa, né? Então, diabetes, diabetes, tá vendo, vem do diabo, né? Então... talvez venha mesmo, eu não duvido, não. E o que acontece? Quando nós olhamos e vemos essa questão toda, o pastor citou a questão da armadura de Deus. Deixa eu trazer isso para o lado bem prático. Eu fui num certo encontro e tive que sair por uma necessidade. Quando eu fui voltar para entrar no encontro, alguém falou, o senhor tem que entrar ali naquele quarto, porque o senhor tem que vestir a armadura. Porque o pessoal do encontro agora já vestiu a armadura e o senhor está sem armadura. Não acredito nisso. Aí eu falei, mas como assim? Porque a gente tem que orar, fazer a oração da armadura para o senhor pôr a armadura espiritual. Então veja que no próprio movimento não se entendia o significado da armadura. O pessoal achava que era fazer uma oração, você ficava vestido com a armadura. Sendo que a armadura de Deus, em Efésios 6, são virtudes para serem praticadas. Colocar o cinturão da verdade é falar a verdade, não ficar contando mentira, não ficar negando coisas que nossas responsabilidades. É isso que é pôr o cinturão da verdade. Não é fazer uma oração, agora eu ponho o cinturão da verdade. Pronto, pus. Não é isso. Então o movimento, ele acabou entrando numa espécie de preciosismo bíblico, tentando explicar detalhes de uma maneira toda equivocada, né? E isso confundiu a cabeça de muita gente. Aí o cara, o escudo da fé. Então o camarada fecha o olho, ora, estou com o escudo da fé agora, e não lê a Bíblia. Como é que ele está com o escudo da fé, se ele não conhece a palavra? Nem a espada do Espírito. Nem a espada do Espírito, que é a palavra, e a fé nessa palavra, que é a nossa defesa, né? Se defende dos ataques de Satanás com essas verdades concretas que estão dentro de nós. Não, mas era fechar o olho e você já estava com o escudo. Então, foi um reducionismo da verdade bíblica em alguns aspectos, uma ampliação, né, uma flexibilização do significado em outros textos. Muita confusão aconteceu, por exemplo, a questão da chamada guerra, né, contra as potestades do ar. Então tem anjos e demônios lutando. E a igreja que tem que orar, porque se a igreja não orar, os anjos não prevalecem. Isso estava no livro Esse Mundo Tenebroso. Os anjos tomam uma coça dos demônios porque a igreja não está orando. Então, gente, vamos orar porque os anjos vão perder, né? Qual que era o autor? Esse Mundo Tenebroso? É o Franklin Perret. Perret, esse mesmo. Perret. Aí, esse tipo de conceito era muito comum no movimento e criou um misticismo estranho. Quando a gente estava envolvido com aquilo parecia tão real, mas depois que a gente começou a refletir, pensar sobre essa verdade, olhar para os textos mesmo. Por exemplo, de onde que veio essa coisa toda? Tem principados e potestades. Sim, a Bíblia diz que tem. Tem príncipes, provavelmente eles têm nomes mesmo. Só que isso não diz respeito a nós, não é problema nosso. Entende? Você não tem nada com isso, meu irmão, nem eu. A Bíblia manda nós orarmos para o reino de Deus ser estabelecido. Agora, como Deus ele vai estabelecer que os anjos vão agir, isso é com Deus. O problema com o movimento de batalha é que se apropriar de uma autoridade que pertence a Deus. Né? Não, nós vamos orar e os anjos vão prevalecer, o nome do principado é tal, nós vamos derrubar ele. Né? Sendo que Cristo é quem envergonhou os poderes na cruz.
Isso não é função nossa. Mas isso foi confusão por quê? Pegar um texto, por exemplo, que tem uma aplicação individual, como Marcos, acho que é 3, né? 27 e 37. O valente. Amarrar o valente. Amarrar o valente tem a ver com a questão de um endemoniamento pessoal, individual. Eles pegaram isso, não, tem que amarrar o valente. A gente quer que, por exemplo, o problema de Brasília, tem que amarrar o valente de Brasília. Eles pegaram isso que é individual e colocaram numa esfera ampla. A gente sabe que tem potestade lá. E nós temos que orar para que Deus derrube. Mas eu não tenho que saber o nome da potestade, saber quem é o líder da potestade, né? Esse que foi o problema. Esse detalhamento, ele entrou numa esfera que tem a ver com a soberania de Deus. E o homem querendo exercer esse controle. Então, eu acho que aí foi a ruína, entende? Desse chamado movimento. Tá. Claro que teve coisas boas, a gente vai citar aqui também, mas eu acho que algumas coisas dessas puseram a perder uma coisa muito preciosa. Mas, tudo bem, vocês levantaram coisas muito pertinentes, mas eu quero, pera um pouquinho, vamos por partes, né? Por exemplo, o irmão Cláudio falou sobre o diabo ser endeusado, como se fosse uma eterna guerra de Deus contra o diabo e tal, quando o diabo é um instrumento de Deus e tal. O senhor chegou, inclusive, a usar essa frase. Então, peraí. A serpente lá no Éden estava a serviço de Deus? Não exatamente, Heber. Então. Existe um domínio satânico no mundo, isso é real, né? O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas no pensamento judaico, principalmente no Antigo Testamento, que é onde tem toda a tradição judaica, sobretudo a Torá, eles não entendiam que existia o diabo como um ente, como um ser tão forte. Existia o mal e tudo residia em Deus. O pensamento mais a respeito de diabo como um ente, como um ser, é um pensamento mais grego, é um pensamento mais voltado para o Novo Testamento, que pega essa intenção. Tanto é que os escritos que nós temos do Novo Testamento apontam para isso. Você não vai encontrar tantas referências no Antigo Testamento, a não ser quando você faz espécie de metáforas ou analogias, topologias a respeito de um mundo espiritual. Mas enfaticamente, diretamente não, porque o judeu ele não tinha esse pensamento entre dois entes. Tudo era Deus, tudo vinha de Deus. É o grande Yahvé. Certo. Então, mas vamos lá. A Bíblia não é só o Antigo Testamento. Então, em termos de pensamento bíblico, o Satanás é um ente. Sim, é um ente. Um ente. Ele é um instrumento de Deus, como o irmão mencionou? No Éden ele estava a serviço de Deus ou não? Não exatamente, não a serviço de Deus, não que Deus deu uma palavra de ordem para ele e disse para ele fazer determinadas coisas. No caso, por exemplo, eu vou citar um texto de Coríntios, onde Paulo vai dizer que até mesmo Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em conselheiros ou ministros de justiça, citando naquele contexto de pastores, fraudulentos, homens de má fé. Ou seja, Satanás se apropria exatamente de pessoas ou de uma situação e prevalece através do engano. Não que Deus tenha dado essa missão, essa incumbência a estes pastores, mas nós temos um livre-arbítrio, temos o poder da escolha, podemos decidir entre a coisa boa e a coisa ruim, entre o bem e o mal, nós podemos escolher entre a maldição e a bênção, e através das nossas escolhas, das nossas ações, a gente acaba muitas vezes dando vazão ou lugar para aquilo que a nossa carne deseja e muitas vezes vem ao encontro daquilo que nos é proposto através de Satanás. Não que Deus tenha colocado ele lá para fazer aquela tentação, porque Deus prova e a provação ele não dá de acordo ele dá de acordo com as forças daquele que está sendo provado. Agora a tentação é o inimigo lá e a tentação a gente tem que resistir para que o diabo fuja. Mais uma vez entra a palavra de Pedro, não é a resistência, não é a luta ou o embate para conquistar, mas é de resistir. Então, o reverendo Robson, me ajuda aqui. Pela descrição que o reverendo Cláudio acabou de fazer, o diabo é um inimigo a ser combatido, sim. Sim. Então tem que batalhar contra ele. Com certeza.
mas não distorcendo a verdade. Uma coisa importante, pastor Heber, é o seguinte, que a luta de Satanás não é contra Deus, é contra nós. Paulo, nos textos que ele cita, ele sempre diz isso. As armas da nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades, né? Então, uma coisa importante para colocar é que não existe realmente esse dualismo, né? O bem e o mal, né? Deus e Satanás. Coitadinho do diabo, rapaz. O diabo treme diante de Deus, diz a Bíblia. Não tem negócio de enfrentar Deus, não. Ele não enfrenta Deus de forma alguma. Em momento algum, a posição dele é de altíssima reverência em relação a Deus. Ele diz que, a Bíblia diz, inclusive, que ele é melhor do que alguns crentes, porque ele crê e estremece. Tem gente que só crê, mas não acontece nada. Ele não tem temor de Deus. E o diabo estremece diante de Deus. E tem crente, né, preguiçoso e o diabo não tem preguiça. Aí o que acontece? Uma coisa importantíssima de perceber é o seguinte, que na verdade só vai ter um momento em que vai haver um confronto entre Jesus, o Armagedon, né? Um confronto entre Jesus e o anticristo. E eu não sei quanto tempo vai demorar a guerra, mas a Bíblia diz que é mais ou menos o sopro da boca, né? A guerra começou, Jesus, acabou a guerra, só isso. Vai desfazer do inimigo com o sopro da sua boca. Então essa guerra de que nós estamos falando é a guerra entre Satanás guerreando contra aqueles que servem a Deus, tentando dissuadi-los de servir a Deus, tentando seduzi-los ao pecado, tentando que eles assumam os valores do mundo usando um sistema corrompido. Então tudo isso está voltado, meu irmão, você que nos assiste aqui hoje, para mim e para você. Você tem que assumir uma posição de guerra contra Satanás, mas um outro fato importante é que a nossa vida não gira em torno dessa guerra. O fundamental na nossa vida, porque uma vez uma pessoa, pastor Heber, chegou para mim e falou assim, pastor, eu realmente reconheço que eu cometi um pecado aí e tal, eu preciso confessar para não deixar brecha para o inimigo. Falei, você vai confessar por causa do inimigo? Não é porque você quebrou sua comunhão com Deus? Não é porque você ama o seu Deus e essa comunhão que foi dada para nós na cruz, você perdeu? Você está preocupado com o diabo? Né? Então, isso que o pastor Cláudio colocou é muito importante, essa coisa de colocar o diabo como centro das atenções. Eu confesso pecado para não dar brecha para o inimigo. Né? Eu faço tal coisa porque senão o diabo vai cirandar. Né? Então, parece que é preocupação com o diabo e não, né, com a nossa vida com Deus. Então, nós vivemos... Mas o diabo não ciranda? Sim, mas veja só. Mas nosso foco é nossa vida e nossa comunhão com Deus. E tendo essa vida voltada para Deus, né, automaticamente eu enfrento o inimigo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, aliás, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo depois, e ele fugirá de vós. Então a minha submissão a Deus, minha vida com Deus é a base da minha batalha espiritual. Isso é o que mais me defende, é a minha vida com Deus. Tem gente deixando a vida com Deus de lado e preocupado com estratégias para enfrentar o inimigo, né? Então a minha própria vida com Deus é a base, onde meu pé está fincado nessa batalha, né? É o que me sustenta, né? A minha vida com Deus. Agora, a maneira de enfrentar o inimigo é, principalmente, por exemplo, quando eu oro, voltado para Deus, isso automaticamente me coloca, né, numa posição de vitória contra o inimigo. Tá? Esse texto que ele citou, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, na nossa infância a gente dizia o seguinte, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. A gente aprontava na igreja, então a gente sempre tinha essa palavra, vamos resistir ao diácono e ele vai fugir da gente. Mas é uma grande verdade, a resistência, mais uma vez entra a resistência. A resistência é uma palavra que nós temos que ter mediante um território que já estamos. Ou seja, já houve uma conquista, foi conquistado lá na cruz e Deus colocou ao desprezo, à vergonha, principados e potestades, despojando-os na cruz. Ou seja, já existe uma vitória. O problema é que existe muito crente, como o pastor comentou, que tem uma vida totalmente fora dos padrões da palavra, quando ele fala assim, revesti-vos da verdade, o cinto da verdade, é se revestir do valor de Cristo, é se revestir do pensamento de Cristo, da palavra de Cristo, de valores morais, da santidade de Cristo Jesus. Fazendo isso, a gente está revestido contra qualquer cilada, até mesmo porque o texto diz para a gente estar firme no dia mau. Ou seja,
Dia mal sempre a gente tem, todos os dias tem, mas sempre tem um dia que é mais difícil do que o outro. Bom, daqui a pouquinho a gente vai tratar de mapeamento espiritual. Os dois irmãos aqui estão contra, mas o inventor da história do mapeamento espiritual, ele não conseguiu sucesso evangelístico na China enquanto não fez isso. Então, como é que você explica esse troço? O mapeamento espiritual é necessário ou não? Vamos falar também sobre bruxaria evangélica. Existe ou não existe? Pelo jeito, parece que aquele troço que queriam fazer com o senhor é bruxaria evangélica, né? Se você não fizer a oração com as palavras certas, o inimigo não se retira, né? E muitas outras coisas ligadas à batalha espiritual. Já a gente volta. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. O assunto hoje é batalha espiritual. Houve um tempo em que isso nos falava em outra coisa, né? E, inclusive, havia uma caça, literalmente uma caça às bruxas. Mencionei na minha escalada de abertura um quadro que aparecia lá, um garoto, uma expressão meio estranha mesmo, de fato. Era um quadro meio aflitivo. Uma fotografia de um menino, né? E alguém virou o quadro de cabeça para baixo e aparecia, então, um peixe demoníaco engolindo o garoto e tal. É um quadro amaldiçoado. Se você puser no Google aí, né, quadros amaldiçoados, você vai, logo de cara, esse é um dos primeiros que aparece. Esse tipo de coisa tinha o dedo de Satanás ou era o olho do crente fanático que enxergava essas coisas? Vou começar com o reverendo Cláudio. É interessante porque coisas como essa vão pipocar na cultura. Desenhos, quadros, novelas. Existem coisas que são verdadeiras, mas existem coisas que são mais fictícias, que são mais ilusórias. O nosso inconsciente acaba trabalhando para que aquilo se torne real, quando na verdade é simplesmente uma formação de um arquétipo que a gente vai recebendo através de ensinos e de falas. Então aquilo que a gente recebeu, quando nós temos um conhecimento prévio, aquilo que nós estamos olhando acaba se tornando real. Mas à luz da palavra, Heber, isso não existe. Você mencionou o Fraser, que começou lá na década de 30 na China, começou a fazer mapeamento territorial e a partir disso ele teve sucesso. Eu acredito que hoje ele não teria noção do que se tornaria depois de muito tempo, né? Ele fez isso, foi uma estratégia dada por Deus, né? A Bíblia diz lá em Efésios que a gente tem que ficar esperto quanto às ciladas do maligno. No grego, a palavra cilada é exatamente metodologia. Ou seja, da mesma forma como ele trabalha, a gente tem que ter essa sapiência, essa expertícia para saber trabalhar e ter métodos. Mas os métodos, eles não podem ser transformados em doutrina. O problema é que isso se transformou em doutrina para a igreja pós-moderna. O Peter Wagner, que acabou alargando esse pensamento, acabou agregando essa prática espiritual de batalha e guerra espiritual no crescimento da igreja. E no mundo pós-moderno, o que vale é o espetáculo, o que vale é o show, o que vale é exatamente a experiência mística, não é o que está na Bíblia. E eu acredito que o retorno às Escrituras nos dá mais ferramentas para termos uma batalha espiritual saudável, uma batalha espiritual bíblica, que de fato nos leva a vencer todos os dias, mas não como um movimento, não como uma regra, uma doutrina que tem que ser levada dentro das experiências de líderes religiosos do passado. O senhor lembra desse quadro, reverendo? Não me lembro desse em específico, não. Mas eu tinha esse quadro, Heber. Era o Charlie Chaplin com uma criancinha do lado. Não. É um outro quadro que eu estou falando. É um garoto, ele tem um olhar realmente angustiado, tal. Um menino, né? Se a produção puder procurar aí na internet, quadros amaldiçoados, você logo vai encontrar. Inclusive, tem o menino para cima
e depois o quadro virado de cabeça para baixo, onde você enxerga mais nitidamente o demônio engolindo o bicho. Eu acredito que as duas coisas existam. Existe coisa que é da cabeça, né? E existe aquilo que realmente tem um dedinho do diabo mesmo, lá na arte, né? Em alguma coisa, usando alguém, né? Para introduzir, né? Alguma coisa maligna, um fator satânico naquela arte. Por exemplo, naquela época do alvoroço, né, da batalha espiritual, algumas pessoas condenaram, por exemplo, a maionese Hellmann's, né? Foi. Que diziam que Hellman é homem do inferno, né? Só em inglês né? Então, em inglês só que a Hellmann's é com 2 N's, não é um N só, né? E tem apóstrofo S, ou seja, a maionese que pertence aos Hellman, ou seja, o nome de uma família. Não tem nada a ver homem do inferno ali. Mas os olhos da gente faziam a gente ver aquilo. Né? A Coca-Cola, escrito né? Alô Diabo, né? Porque aquilo era dito, coisa e tal. Então, eu tive, até quero citar aqui um caso também, de uma moça de uma igreja que eu pastoreei, de uma das nossas igrejas. Ela muito nova, convertida, começou a entrar nessa coisa toda. E ela começou a ficar impressionada. Ela via demônio, via uma samambaia, tem um inimigo que está ali atrás e tal. Ela começou a ficar totalmente confusa. E esse grau de confusão chegou a tanto que um dia ela chegou e falou assim, pastor, o senhor precisa conversar comigo, com meu marido. Por quê? Quando eu tenho relações sexuais, eu vejo o demônio nele. Então eu fujo. Né? E quando eu conversei, né, chamei para conversar com o marido, aí eu falei, mas o que acontece? Não, ela não, tem uma coisa aí nele e tal. Aí perguntaram, e aí, pastor, o que vamos fazer? Vamos fazer uma batalha espiritual? O senhor vai ungir a casa? Né? Vamos lá repreender os demônios? Aí eu falei, não, acende a luz. Nunca mais viu demônio nenhum. Ou seja, era só na cabeça dela. Quando estavam naquele contexto, ela, né, já estava toda impressionada com aquela vivência, começou a enxergar a coisa. Se fosse demônio, era no claro ou no escuro, né, pastor Cláudio? Né? Dependendo do caso, acender a luz aí que o demônio aparece. A produção. Eu tenho outra interpretação para isso. A interpretação. A produção achou a foto que eu pedi. Vamos ver aí. Ó, esse garoto, exatamente. Esse garoto, que muita gente tinha esse quadro, aí começaram a amaldiçoar o quadro. Você já vai entender por quê. Vamos lá. Tá vendo? Como se tivesse uma mão enforcando ele, essa era uma das interpretações satânicas, e a outra é quando você vira o quadro de cabeça para baixo. Você tem essa foto, sabe a autoria Angélica, desse quadro? Alguém sabe a autoria desse quadro? Ele aparece mais nitidamente ele sendo engolido por um demônio em forma de peixe, né? Tem um demônio, o Asmodeu, que é em forma de peixe, né? Olha lá, né? Dá para ver um peixe engolindo o garoto, né? Com essa mão aí atrapalha, mas se você tirar a mão, você vai ver um peixe engolindo, né? A foto original, virada de cabeça para baixo, você vai ver. E alguém viu mesmo, né? E aí pronto, aí você, toda vez que você olha o quadro, você enxerga o bicho lá. Né? Isso foi terrível, né? Aí o boneco do Fofão tinha um punhal dentro, a boneca, não sei de quem, era a namorada do Chuck. Olha, eu me lembro, até o Topo Gigio foi um instrumento do capeta naquela época lá. Sprite, né? Sprite eu não sabia. Uma vez eu estava tomando Sprite, alguém mas só toma isso, pastor? Não pode não, porque parece que a palavra Sprite tem uma relação com alguma fada, duende, alguma coisa lá. E a pessoa, mas por que o senhor bebe? Eu falei o seguinte, quem fez o limão? Quem fez a água? Né? Quem fez o gás? Quem fez o gás? Quem fez, né, o mineral que produziu o vidro? Quem fez o metal que fez a tampinha? Meu filho, tudo aqui é de Deus, sinto muito. Eu não sei, tem um líder religioso, contudo, eu posso até citar nome, mas não tem a ver com se é crente ou não é, eu acredito que são cristãos, líderes religiosos que estão fazendo a obra de Deus, mas teve um líder que ele citou, ele mencionou nos seus escritos, numa palestra muito famosa, que ele comprou um carro, e aquele carro que ele comprou, ele saiu, atropelou um cachorro, depois no outro dia atropelou um gato, depois atropelou um pássaro. Ele falou, o que está acontecendo comigo e tal? E o Espírito Santo, segundo ele, soprou no ouvido dele que aquele carro estava debaixo de possessão, estava amaldiçoado.
porque quem fez aquele carro, a empresa que fez aquele carro, o proprietário fazia sacrifícios e tudo mais. Então ele foi lá e consagrou não somente o carro, mas a geladeira, fogão e tudo mais. Ou seja, essa ideia meio que maluca e neurótica, tudo se transforma em maldição, tudo vira diabo, tudo se torna diabo, né? E você acaba dando mais espaço a esse pensamento do que, de fato, a batalha e a guerra espiritual. Heber, eu tenho uma história interessante, não é uma história, na verdade é uma anedota de um toureiro. O toureiro, quando ele tremula a bandeira, o touro sai correndo na direção daquela bandeira que está sendo balançada. E ele vai lá e dá várias cabeçadas. Se o touro conhecesse de fato quem está balançando é o toureiro e não aquela flâmula, ele iria no toureiro. E o cristão, normalmente, ele tem essa prática de ver as coisas, dar cabeçada nas coisas, na verdade, ele está cabeceando o vento. Quando, na verdade, é o diabo que está ali por trás. Então, ele não luta contra o diabo, ele luta contra causas, consequências, culturas, palavras ou coisas assim. Mas, na verdade, o diabo fica lá fazendo o papel dele. E a gente tem que estar esperto quanto a isso e olhar mais para as Escrituras. Acho que a foto agora dá para ver, quer ver? Vamos lá, Angélica. Olha lá. Não dá para ver um peixe, um demônio engolindo? Então. Aí, todo mundo enxergava o quadro, não via problema nenhum nele. Aí, quando alguém mencionou isso, é que nem o disco que roda para trás. Você ouve o disco ao contrário, não entende nada. Quando a pessoa diz, olha, está sendo dito tal coisa, aí você escuta nitidamente. Sugestão. Nitidamente, é sugestão. Sugestão. Né? Então, tem o dedo do diabo nessa história, reverendo? Olha, acho que o único dedo do diabo aí é o engano, né? Porque o diabo também, ele trabalha com engano, né? Coisas que não são reais, ele faz parecer que sejam. Coisas que são ruins, ele faz com que pareçam boas. Então, acho que a questão é muito mais a arte da ilusão, do engano, que vem também de Satanás, mas não uma ação direta satânica, né? Vamos ver o que os crentes disseram para o Zeca quando inquiridos sobre o assunto. Vejam só. Batalha espiritual. E eu quero saber se você acha que esse movimento dentro da igreja evangélica já passou ou ainda é muito forte hoje em dia? Sim, com certeza, é muito forte. Só pelo fato de a gente estar na igreja, a gente já enfrenta uma batalha espiritual muito forte e só mesmo revestido pela palavra de Deus e, lógico, com obras para que possamos vencer essa batalha. Acho que continua. Acho que durante toda a vida cristã nós batalhamos espiritualmente até o momento de nós partirmos para a nossa morada eterna. Eu acredito que a batalha espiritual é uma batalha diária, né? Nas igrejas tem esfriado um pouco. Eu tenho percebido que hoje que nas igrejas tem se buscado outras coisas. Tem algumas igrejas que estão voltadas a outros fins, né? Mas a nossa batalha espiritual ela é diária, ela é constante. Olha, eu acredito que hoje ainda é muito forte, né? Apesar que antigamente parecia que era mais visível. Hoje você já não vê tanto, mas ainda acontece, né? Então, os mais novos nem sabiam do que o Zeca estava falando. Você notou isso, né? Exato. Está falando da batalha do dia a dia do crente. Mas os mais antigos lembram do... Lembra do movimento. Do movimento. Tá? É sinal que a febre acabou de vez. Né? Exato. Agora, e o que a gente pode falar sobre a bruxaria evangélica? O que eu chamo de bruxaria evangélica? Quando eu fiz o curso com a doutora Neuza, ela não gostava de mim, não. Porque eu fazia perguntas e ela não gostava e tal. E teve uma vez que eu fiquei meio incomodado, porque ela conta no livro dela, tem um depoimento, de um pastor que durante 16 anos, está no livro da doutora Neuza, 16 anos, clamou a Deus e buscou por unção, por poder, por revestimento de autoridade espiritual, para fazer o ministério deslanchar, e nunca deslanchava, ele vivia oprimido, angustiado, derrotado, blá, blá. Aí um dia ele foi participar de um encontro de crentes, não sei aonde, e o companheiro de quarto dele era da equipe da doutora Neuza. Ela conta isso no livro, não estou inventando nada. Aí o que acontece? Esse companheiro de quarto viu o pastor chorando, foi aconselhado, ele abriu o coração, ele orou, fez a reza direitinho, né? Usou as palavras certas, quebrou a maldição e aí o ministério do pastor deslanchou. Aí eu li o livro e
Perguntei, doutora Neuza, qual a lógica de Deus ficar deixando um servo dele que o buscou por 16 anos sem resposta, só porque ele não sabe falar as palavras certas, as palavras mágicas certas? Tudo bem que a minha pergunta foi um tanto quanto... Isso é um pouco de gnose, essa delicada, né? Mas eu falei, ele não sabe fazer a reza certa, não sabe usar as palavras mágicas certas, então o poder de Deus não opera. Nossa, ela ficou extremamente irada naquele momento. Mas isso não é bruxaria evangélica, pastor? A antiga gnose também era assim, né? Na própria Bíblia isso foi enfrentado, né? Que eles tinham um determinado conhecimento de como dizer, de como fazer, que os outros não tinham, né? Eles tinham as chaves. E eu discordo realmente disso. Aliás, várias práticas estranhas aconteceram no movimento. Uma vez eu vi uma coisa que eu fiquei também muito assustado. Um rapaz, ele tinha tido diversos envolvimentos sexuais, então começaram a orar para ver uma refragmentação da alma dele. Bom, o quê? Refragmentação da alma. Porque diziam que cada pessoa que ele ficou, ele deixou uma parte da alma. Então tinha que ser feita uma oração para reunir a alma dele. O problema é que uma das pessoas tinha morrido. E chegou-se ao absurdo, então, de se fazer uma oração invocando, né, da morte o fragmento que estava com a pessoa que partiu. É movimento de batalha espiritual que fez isso. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Estamos invocando os mortos agora, né? Então, a coisa chegou às raias da insensatez mesmo, né? Não, eu acho que ultrapassou. Não chegou a raia ficou longe, né? Passou longe. Então, muita coisa que a gente poderia categorizar como uma espécie de feitiçaria, de bruxaria evangélica, né? Práticas ocultas, estranhas, né? A gente percebeu, né, coisas desse tipo. Agora, voltando, né, àquilo, eu percebo também que houve alguns discernimentos que esse movimento trouxe, que nos forçou a fazer, né? Uma reflexão que eles nos forçaram a fazer, né? E que trouxe algo positivo. Pouco se falava sobre essa questão da ação de Satanás nas esferas, né, políticas, sociais. Não se falava disso. A gente orava, repreendia o diabo, mas é como se fosse uma coisa muito só na vida pessoal. E eu acho que esse movimento nos fez perceber isso, que existe uma ação estratégica de Satanás, conquanto eu já disse aqui, não devamos querer identificar, né, nominalmente. Até deixa-me falar uma coisa também, aproveitando esse gancho. Isso eu digo na minha prática, não sei o pastor Cláudio, né, não sei como é que você pensa isso, mas na minha prática pastoral, eu não uso os nomes que vieram da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba para demônios. Eu não repreendo pombagira, eu não repreendo, né, 7 encruzilhadas, eu não repreendo, né, o Exu das 7, né, catacumba lá, não sei o quê, entende? Eu não uso esses nomes porque isso não vem da Bíblia. Jesus nunca usou isso. Os homens da Bíblia nunca usaram isso. E não é por ignorância espiritual. Então, se eu vou repreender o espírito de prostituição, de adultério, né, o espírito de sedução. Mas eu evito, eu não uso realmente esses nomes, porque eu entendo que esses nomes vieram das próprias trevas, e eu não quero endossar isso. Mas é para envergonhar as trevas, não, pastor? Não, de forma alguma. Claro Jesus que não precisou fazer isso, né? Jesus não precisou fazer isso, né? Então, eu acho muito sério isso, até porque algumas igrejas têm até por prática ter aquelas relações todas de demônio, e para um culto ser abençoado, você tem que repreender todos eles antes. Então, o cara vai puxando aquela lista. Isso é novidade. Isso quem fazia era a doutora Neuza na oração inicial da aula. É sério isso. Ela amarrava até o demônio do sono, da dúvida, do desinteresse, da incredulidade. Se fosse possível, nesse momento, né, o apóstolo Paulo enxergando tudo isso, ele estaria se revirando no túmulo, porque lá em 2 Coríntios, ele falando que ele tinha um espinho na carne, era um mensageiro de Satanás. A gente não sabe qual era o espinho na carne, mas a gente sabe que a procedência era de Satanás. Acompanhou o ministério de Paulo por 14 anos. E Deus disse para ele, a minha graça te basta, Paulo. Então, Paulo, o maior missionário, o sistematizador da teologia bíblica, o maior escritor bíblico, ele tinha esse espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás. E a gente não vê Paulo amarrando, a gente não vê Paulo de alguma forma trabalhando com os territórios, nomeando, fazendo algum tipo de batalha espiritual. Antes, o procedimento de Paulo, na sua conduta moral, na sua conduta espiritual, de santidade, é que fazia ele vencer
todos os embates da vida dele. O problema é que Deus usa a vida e a vida vai usar tudo que ela tem para combater você. Ou seja, nós estamos nesse mundo que jaz no maligno. Então a nossa luta, como a senhora disse, a nossa luta é constante, é diária, são todos os dias, nos enfrentamentos, nos relacionamentos. Se a Igreja de Cristo Jesus, hoje, como o pastor colocou, tem as suas feitiçarias santas, no mundo também existe isso e vai acontecer. Eu lembro de um pastor, nós tínhamos alugado um prédio para eles estavam trabalhando lá, uma igreja que é a Assembleia de Deus, e eu fui conversar com ele, ver como que estava indo, o ministério e tal, e ele falou para mim, pastor, o que está acontecendo aqui é a oração contrária, por isso que o ministério não está indo para frente. Oração contrária? Como assim? Ele falou que tinha um grupo de pastores da região que tinha inveja dele e eles estavam trabalhando para que o ministério não desse certo. Eu falei, nunca ouvi falar de um negócio desse. Oração contrária. E ele falou assim, palavra dele, oração contrária de pastor é pior do que macumba. E pega. Eu dei risada e tive essa reação, mas é uma meninice, né? Você tirar a cruz de Cristo, apagar o sangue de Jesus lá da cruz e dar vazão a um pensamento desse. Para mim é estranho, para mim sou estranho. Bom, deixa eu mostrar aqui o livro do pastor Robson. Eu gostei muito desse livro, Enigma de Dona Falácia Homilética. É uma parábola contemporânea, né? Dona Falácia Homilética é uma senhora que tem vários filhos, 7, né? Isso. 7 filhos, e cada um deles tem uma característica e tal, e ninguém sabe quem é o pai dos 7 filhos de Dona Falácia. E aí você vai comprar o livro e vai ler, porque é muito legal. Você senta numa sentada, porque não dá para parar de ler, você fica instigado, né? Então, por exemplo, um dos filhos da Dona Falácia é o Zé Freud. O Zé Freud, desde menino, sempre foi sensível e bom ouvinte, era conselheiro, era palpiteiro e tal. Ele fala, os personagens são tirados da igreja, né? Tanto é que a cidade onde mora a Dona Falácia Crentópolis. 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 É muito legal. Pastor, parabéns pelo livro, né? E já está aqui com uma dedicatória. Não sei se alguém já foi sorteado ou se a gente ainda vai sortear esse livro aqui. Depois eu vejo com a Angélica lá. Obrigado pela entrega. Quero agradecer a presença do reverendo Cláudio Rafael Neres, da Primeira Igreja Evangélica Congregacional, lá de Santo André, em Camilópolis, e ao pastor Elias de Paula, da Igreja Elias Robson de Paula. Elias de Paula é um cantor, né? Benito de Paula. Não, Elias de Paula é um cantor. Cantor evangélico. Elias Robson de Paula, da Igreja Metodista Wesleyana, lá em Parque do Chaves, na Zona Norte de São Paulo. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br. Se você quiser convidá-los para palestras, para dúvidas, ou para fazer oração forte aí, quebrar as maldições todas, se revestir da armadura, enfim, use e abuse desses irmãos. Vamos ver quem ganhou a Bíblia. Alan Gomes, lá de Pendências, no Rio Grande do Norte. Valeu, Alan. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.